Seja bem-vindo a essa videoaula e nesse vídeo nós vamos efetivamente fazer a parte principal, que é realizar uma previsão utilizando o algoritmo Naive Bayes. Então esse aqui talvez seja a parte mais esperada, esse aqui é o resultado que o cliente vai ter lá na empresa dele, que ele vai conseguir preencher os dados de um cliente, vai clicar em prever e o algoritmo automaticamente vai dizer a qual registro o usuário pertence. Então, nós vamos fazer essa implementação agora. Então, voltando na nossa interface, nós vamos clicar aqui no botão prever, dar dois cliques aqui no prever, e eu vou criar um novo objeto, eu vou chamar aqui de ANovo. Esse aqui é o novo registro que eu quero prever. Então, eu vou jogar para esse registro os valores que estão no combo box, que o usuário vai preencher, e ele vai ter que fazer a previsão. Então, a ideia vai ser o seguinte, esse objeto ele vai ser um ISL, o Real Buffer. Então, assim como o outro atributo, então ele é um vetor, na verdade, que é essa variável que nós vamos fazer. Então, o que eu vou ter que fazer vai ser o seguinte, ó, criar ela primeiro, PSL Real Buffer.createSize, e aqui vai ser esse tamanho é quantos atributos que tem nesse registro. Ou seja, como nós vimos, são 7 atributos no total. Tem que cuidar para não confundir com o índice, que ele vai de 0 a 6. Aqui é a quantidade. E agora, simplesmente, o que eu vou fazer é jogar para essa nova instância, para esse objeto, os valores que estão lá no combo box. Aí eu tenho que cuidar para respeitar a ordem. Então, aqui até nessa função aqui embaixo, veja que nós pegamos lá ó, o gênero, a idade, estado civil, dependentes, renda, residência e veículo. É nessa ordem que a base foi gerada. Então nós temos que sempre respeitar ela. Se eu fizer a troca aqui, ele já pode dar, talvez não vai dar erro, mas ele vai estar com os dados inconsistentes. Então tem que respeitar a ordem. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro atributo lá da nossa tabela, da nossa planilha da base de dados. Eu vou pegar aqui posição 0. O que ele vai receber? É o gênero. Então eu vou ter que fazer o seguinte, get gênero numérico, e agora que vem a parte aqui interessante, é que eu tenho o CMB gênero, eu vou pegar o texto que está selecionado aqui, o texto que o usuário seleciona, eu vou passar aqui. Por isso que eu falei lá naquela aula anterior, que é importante que esses dados que estão aqui, eles têm que ser exatamente o que está na base. Caso contrário, ele pode dar problema. Então, o importante é que esses dados aqui eles estejam bem consistentes. É bom checar novamente se ele está tudo certo aqui. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o CMB gênero. E existe aqui ó, selected.text. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar o texto que está selecionado. Então, esse aqui seria o atributo 0. Agora a gente vai continuar, vai ser da mesma forma. O atributo 1, lá na nossa base, note aqui que é a idade. Então, get idade numérico. E aqui eu vou buscar o CMB idade, selected.text. Agora vai seguir aquele processo, um processo um pouquinho braçal, mas tem que ter bastante atenção. E se eu passar como eu falei, se passar errado, ele com certeza vai dar resultado errado. O 2 aqui é o estado civil. Então, get estado civil numérico, CMB estado civil, selected.text. O terceiro, que é na verdade o quarto, é o dependentes. Get dependentes, CMB dependentes, selected.text. Vamos ver aqui
O próximo é a renda. Get renda numérico, CMB renda, select.text, mesma ideia. O sexto é a residência, na verdade aqui é 5, né? Get residência numérico, CMB residência, select.text. Por fim, o último é o veículo, CMB veículo, select.text. Então aqui fechou. Então isso aqui, o que eu estou fazendo na verdade? Crio uma nova instância. Esse aqui é a pessoa que acabou de chegar na loja. Eu não sei a qual classe ela pertence. Aí o usuário lá do sistema vai preencher lá os combo box, vai fazer as perguntas para o usuário, para o cliente, vai preencher os combo box e vai clicar no classificar. Aí falta uma coisa aqui também, que eu vou chamar aqui, ó, navebys.predict. Eu passo o a novo. Então o que ele vai fazer aqui? Nessa parte, ele efetivamente vai fazer todos aqueles cálculos de probabilidade que nós fizemos lá no Word, fizemos no braço, vai fazer todos os cálculos e vai classificar o registro. Aquele que der a maior probabilidade, ele vai atribuir como a classe. Só para relembrar o que nós fizemos lá na teoria, tem então a pessoa com esses dados, eu faço a estimativa do bom, do médio e do ruim, e ele vai dar as porcentagens. Ele vai medir as porcentagens e aquele que tiver a maior porcentagem vai ser classificado. Então, aquela nossa base lá com 20 registros, uma pessoa nessas características vai ser classificado com 60% de chance e vai ser médio. Então, é isso que esse método predict ele vai fazer. E além disso, de fazer o predict, e quando você executa esse predict, o que acontece? É disparado um evento aqui no componente, que é esse evento onResult. Então é aqui nesse evento onResult que eu vou efetivamente pegar o resultado que tá vindo. Então veja que o parâmetro, existe esse parâmetro aResult. Esse parâmetro aResult ele vai conter os valores da classe. Ou seja, ou ele vai ser 0, ou ele vai ser meio, ou ele vai ser 1. Ele vai encaixar em uma dessas condições. Então o que nós precisamos fazer agora é o seguinte, é verificar o valor dessa variável, fazer alguns ifs e jogar aqui no label. Então nossa ideia é jogar a resposta aqui nesse label LBL perfil. Então é bem simples de fazer isso. Ó. Então, se o aResult for igual a 0, então LBL perfil.text, lembrando que o 0 é o bom. Else if aResult for o 0,5, então o LBL perfil.text vai ser o pagador médio. E caso contrário, ele vai encaixar na categoria ruim. Então, dessa forma, nós temos o nosso sistema já concluído. Vamos executar agora. Deu um errinho aqui. Vamos ver o que é. Na verdade, faltou fazer o seguinte, ó. Veja que o result ele é um navebase result, não vou poder comparar com valor. Ele tem aqui, ó, um result class. Daí a classe resultante. Agora vamos tentar aqui compilar. Ctrl F9.
Então agora, ok. Agora vamos fazer um teste aqui. Se eu tentar clicar no prever direto, ele vai dar um access violation. Por que ele vai dar esse erro? Porque nada foi treinado. O Navy Bayes ele não tem dados. Então por isso que antes de você fazer qualquer previsão, você precisa realizar o treinamento. Lembrando novamente, já revisando, o treinamento no Navy Bayes é pegar todos os dados e gerar aquela tabelona de probabilidade que nós vimos lá no Word. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é clicar aqui nesse botão treinar. Então, eu clico aqui no treinar. Note que ele não tá fazendo nada aqui, né? Ele já fez o treinamento, então ele já gerou a tabela de probabilidade. E está gerando aquele nosso TXT. Então agora, com base nisso, eu posso clicar aqui em prever. Vamos supor que chegou um novo cliente na loja. Vamos colocar aqui, vamos trocar aqui aleatoriamente alguns dados. E vou clicar aqui no prever. Veja aqui, ó, deu ruim. Então, uma pessoa, sexo feminino, menor do que 20, casado, 02 dependentes, renda 8.001 a 15.000, residência própria, tem veículo. Essa pessoa ela se enquadrou com um perfil de pagador ruim. Então, o que a empresa pode fazer agora? Pode pegar, talvez não vai conceder um parcelamento muito alto para essa pessoa, ou vai negar o empréstimo. Então, é mais ou menos dessa maneira que os bancos usam esses sistemas inteligentes. Eles usam exatamente dessa maneira. Pegam os teus dados, jogam no algoritmo, o algoritmo vai lá e vai dar uma resposta. E agora, se eu trocar aqui, vamos ver aqui, ó, se já tem independentes maior do que 5, ele já foi para bom. Se eu colocar 3 e 5, tá, continua bom. 0 e 2 foi para ruim. Aqui eu posso fazer várias alterações. Ó, veja que eu estou mudando aleatoriamente os dados. Ele está dando aqui somente o ruim. Vamos pegar aqui outros valores. Ele está dando bem parecido aqui o ruim. Ó, já troquei os dados, já deu médio. Então, esses valores aqui que eu estou alterando, ele está fazendo a inferência lá naquela base de dados de estatística. Então, isso que está acontecendo nesse exemplo. Então, agora, quando eu sempre falo no, no meu material que eu divulgo, é que a oportunidade de negócio que existe aí com inteligência artificial é justamente fazer esse tipo de sistema. Então veja que aqui nós já temos um sistema comercial que uma pessoa pode, uma loja, uma empresa de qualquer tipo, ela pode fazer previsões para auxiliar na tomada de decisão. Então basicamente é dessa maneira que funciona. O botão treinar ele não precisa existir aqui, como já comentado antes, que nós fizemos aqui só mais por fins didáticos para você entender o funcionamento. Mas esse botão treinar, talvez você pode colocar lá no create do formulário ou algum outro, em algum outro local que ele já gera automaticamente. Você não vai precisar clicar no treinar toda hora. E o que vai ter na interface final vai ser basicamente isso aqui, esses combo box e um botão prever, que daí o usuário ele vai poder tá fazendo as previsões. Ó, troquei aqui o veículo, já se enquadrou no bom. Então é dessa maneira que funciona aqui um sistema inteligente com aprendizagem de máquina. E uma coisa que eu tinha ficado de explicar é que no botão treinar tem aqui um parâmetro, esse parâmetro falso. Esse parâmetro ele indica o seguinte aqui, ó, é a update. Então o que acontece? Se você colocar falso, quando você clicar, por exemplo, você clicar 2 vezes lá no botão de treinamento, ele vai gerar todo esse código do zero.
Então ele é como se ele apagasse os dados antigos e gerasse do zero os novos. Se você colocar aqui como true, a cada vez que você clicar no botão de treinamento, ele vai acrescentar os novos 1000 registros. Então você clica uma vez, ele monta a tabela de probabilidade somente com os 1000 registros. Você clica de novo, ele vai montar a tabela de probabilidade com os 2000 registros. Talvez isso aqui não seja uma coisa muito recomendada, porque daí você vai estar acabando duplicando os dados. Então, às vezes, por default, você pode deixar esse parâmetro como falso. E com isso fechamos essa videoaula, que nós já construímos um sistema completo. Então, nós passamos por todas aquelas etapas, desde trabalhar com base de dados, fazer as funções no MySQL para transformar os dados num determinado formato. Fizemos a conversão para o Intelligence Lab também. Então foram uma série de passos para chegar aqui nesse resultado final, que já temos um sistema já pronto, comercial, com algumas pequenas mudanças, algumas pequenas adaptações que já pode ser utilizado comercialmente. Então, só até essa parte do curso, se você já terminar essa videoaula e talvez não vê o restante das aulas, só com esse conhecimento você já é capaz de montar já um sistema para previsão que já está 100% funcionando já para um Android, para um iOS, só algumas adaptações na interface. E na próxima aula nós vamos trabalhar mais com o próximo algoritmo, que é o algoritmo de aprendizagem baseada em instâncias, que é chamado o KNN. Obrigado e até o próximo.